Olá a todos! Hoje iremos abordar o tema sobre casamento de impedância, um tema um pouco complexo, né, bastante. Tema esse atrelado à disciplina de radiação e ondas guiadas, do curso de Engenharia Elétrica, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefet-MG. Eu sou Marcos Túlio Ferreira, juntamente com Samuel Monteiro de Castro, nós elaboramos e trouxemos essa apresentação para vocês, a fim de troca de conhecimento com os demais e passar a nossa ideia desse tema. A nossa docente é a Úrsula do Carmo Rezende. Bom, enunciando brevemente o que é um casamento de impedância, elas são utilizadas para garantir o máximo de potência transferida para a carga. Ela é projetada de maneira que a impedância enxergada pela linha seja a impedância característica da linha Z0. A gente pode ver aqui, a impedância enxergada para a linha seja igual à linha característica da rede. Ela deve ter a menor perda possível, né? Ela tem que reduzir as perdas na linha de transmissão, além de garantir que não haja reflexão de volta para o gerador e que a impedância de entrada seja independente do comprimento exato da linha. Então, temos alguns tipos de rede de casamento, né? Como transferência de quarto de onda, rede de elementos parâmetros concentrados, toco simples, duplo, entre outras. Vou estar trazendo para vocês aqui o toco paralelo, toco série, e o mais comum, né, que é o quarto de onda, o mais usual. Bom, sobre o quarto de onda, nós temos um transformador de impedância. Vamos supor, se o transformador de impedância tem presença de ondas estacionárias em função do deslocamento, por quê? Existem as ondas estacionárias, né? RROE, rede de ondas estacionárias. Então, se existe a presença dessas ondas estacionárias, podemos solucionar essa negligência aí das ondas estacionárias com um transformador de impedância do tamanho de um quarto de onda. Coloca a impedância que é igual à impedância da linha, a linha é casada e não existindo mais a presença de ondas estacionárias, apenas no trecho do quarto de onda que vai ter essa resistência. É importante ressaltar que o transformador é calculado para o comprimento de onda específico. Pequenas variações na frequência de operação podem acarretar no descasamento da linha. Então tem que ser tudo minuciosamente calculado. Vale lembrar também que as impedâncias e os tipos de casamento vão variar conforme a carga exigida e o gerador em si. Bom, casamento com toque em paralelo. Perdão. Tocos são pedaços de linha de transmissão. Pode ser terminados com curto, circuito ou em aberto. Toco paralelo de comprimento L, toco paralelo de comprimento L, ele é colocado a uma distância D da carga, YL. Quando trabalhamos com toco em paralelo, nós convertemos as impedâncias. Pode ver aqui que não tem nenhuma nomenclatura de impedância, nenhuma simbologia, né? Porque as impedâncias elas são convertidas em admitâncias representadas pelo Y. Por que isso acontece? Né? Porque é possível selecionar a distância entre o toco e a carga, tal que a admitância de entrada seja convertida para admitância mais JB. O comprimento do toco pode ser projetado para admitância menos JB. Bom, um trecho de linha em curto, vamos supor, quando R é igual a menos 1, a tensão ao longo da linha é a soma da onda incidente e refletida. Nós temos aqui na primeira imagem uma carta de Smith relacionada ao curto. E essas outras duas cartas de Smith comportam da seguinte forma. Quando a gente faz o casamento com a carta de Smith, o objetivo que a gente tenta alcançar é mover a admitância para o centro da carta. Então o que acontece? A gente localiza a impedância na carta e localiza a admitância, que é o ponto diretamente oposto à circunferência. No caso, aqui. A gente move ela no sentido gerador até cruzar a interseção com o círculo, quando G é igual a 1.
A gente determina a distância percorrida e a susceptância JB na entrada da linha neste ponto, no caso mais ao centro dessa segunda imagem. E depois, vindo para a última imagem desse slide, quando a gente localiza na carta de Smith a admitância à determinação do toco, a gente move ela no sentido gerador até cruzar a interseção com a susceptância menos JB. Então a gente determina o comprimento percorrido em direção ao gerador L e esse será o comprimento do toco. Bom, quando falamos com o toco em série, a gente usa um toco em série de comprimento L, como a gente pode ver abaixo nessa imagem, colocado a uma distância D da carga, basicamente igual iniciando o paralelo. Quando trabalhamos com o toco em série, a gente só usa impedância mesmo, a gente não precisa de fazer essa conversão para admitância, né? Então é possível selecionar a distância D entre o toco e a carga, tal que a impedância de entrada seja convertida para Z0 mais JX. O comprimento do toco pode ser projetado para ter admitância menos JX, basicamente igual ao paralelo. Bom, como fazemos com o casamento com a carta de Smith, o objetivo que a gente tenta alcançar é mover a impedância por cento da carta. Então, para fazer o casamento em toco sério, primeiro a gente localiza a impedância ZL na carta, como demonstra aqui na primeira imagem. Para casamento com o toco em série, usamos a carta com impedância. Move essa carta no sentido gerador até cruzar uma interseção com o círculo R igual a 1, de Ra igual a 1, mais ao centro da carta. Determina a distância D percorrida e a reatância JX na entrada da linha neste ponto. E posteriormente, na segunda imagem desse slide, a gente localiza na carta de Smith a impedância da determinação do toco, move no sentido do gerador até cruzar com uma interseção de reatância JX e determina o comprimento percorrido em direção ao gerador L. Esse será o comprimento do toco que a gente quer determinar para poder colocar no nosso casamento, né, de impedância em relação a toco em série. Bom, como disse, é um pouco complexo. Trazemos esses 3 exemplos para não ficar muito extenso. Agradeço a oportunidade, né? Nós agradecemos a oportunidade por estar mostrando que a gente conheceu um pouco desse tema. E espero que possa agregar algum valor aí ao conhecimento de vocês. Muito obrigado. Tenham um bom dia aí e até a próxima.